Boa tarde, alunos. Dando continuidade à aula passada sobre diagrama de esforços internos em vigas isostáticas, nessa videoaula a gente vai resolver alguns exemplos desse tipo de diagrama de esforços, utilizando o método das seções, que foi o método utilizado e explicado na aula passada, e também explicando como que pode ser utilizado tabelas para esboçar esses diagramas e também como utilizar programas computacionais para fazer esses diagramas de esforços. Na última aula, a gente resolveu esse exemplo aqui, de uma viga biapoiada com carga distribuída, e o exemplo pediu para escrever as equações de força cortante e momento fletor em função de x, então, pelo método das seções, e esboçar os diagramas de força cortante e momento fletor para essa viga, indicando o valor de momento máximo e de força cortante máxima. Então, por exemplo da aula anterior, o exemplo 1, a gente conseguiu determinar as equações que podem estabelecer um momento fletor e esforço cortante ao longo da minha viga. Minha seção S1 é uma seção que varia de x igual a 0 até x igual a L. Porque de x igual a 0 até x igual a L, eu tenho uma carga distribuída constante, então não tenho variação de esforço. Então, eu posso fazer uma única seção para essa viga aqui. E aí eu encontrei que meu momento fletor era uma equação de segundo grau, por isso o diagrama de momento fletor foi desenhado como uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, e é uma equação que dá resultados positivos. Quando x é igual a L sobre 2, eu vou ter meu momento máximo, igual a WL ao quadrado sobre 8, positivo no meio do meu vão. Se o momento é positivo, ele é representado abaixo do meu plano cartesiano, o momento positivo é representado para baixo, e com cavidade para cima, carinha feliz, o sorrisinho aqui. E meu esforço cortante, a equação que eu encontrei é uma equação de primeiro grau, então x varia linearmente ao longo do meu comprimento, e por isso é representado por uma reta inclinada. Então, gente, dependendo do tipo de estrutura, as estruturas mais comuns, né? Por exemplo, uma viga engastada e livre, uma viga em balanço com carga pontual, carga concentrada, viga engastada com carga distribuída, a gente consegue determinar o diagrama de esforço cortante e de momento fletor a partir dessas equações aqui. Aqui já tem o desenho do diagrama de esforço cortante, por exemplo, para essa viga em balanço, onde P é a carga concentrada, eu consigo já desenhar esse diagrama, ou o diagrama de momento fletor, que já tem aqui como que ele deve ser traçado, como que ele é feito. Então, a gente pode fazer para vários tipos de viga, o diagrama de esforço cortante, momento fletor, de acordo com o carregamento aqui. Uma viga biapoiada, com carga concentrada, o diagrama de momento fletor tem essa cara, e dá para calcular o momento máximo, calcular as reações do esforço cortante, essas coisas. Para o nosso caso, do exemplo 1, aqui, por exemplo, tem uma viga biapoiada, com carga distribuída aqui, e aí a gente consegue calcular esforço cortante e momento fletor para aquela viga. Então, a gente encontrou os mesmos valores, é o mesmo formato, dá para a gente conferir se fez corretamente, né? Os diagramas, se encontrou os valores de forma correta. E aqui também a gente tem casos especiais, onde eu tenho uma estrutura hiperestática. Então, estruturas hiperestáticas, já que a gente só dá para resolver com métodos computacionais, com programas, então a gente consegue resolver, achar os valores de esforço cortante máximo, momento positivo e negativo máximo e mínimo aqui, por exemplo, para esse tipo de viga hiperestática. Então, gente, dependendo do tipo de... Hoje nós vamos resolver esse exemplo 2 aqui, que pede para a viga representada aqui abaixo,
essa viga biapoiada com duas cargas concentradas. Pede-se para escrever as equações de força cortante e momento fletor para cada seção. Então, se pediu as equações para cada uma da seção, a gente vai utilizar o MED das seções. E esboçar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga, indicando o valor de momento fletor máximo e da força cortante máxima. Primeira coisa que a gente deve fazer para determinar todas essas coisas, as equações de esforço cortante e momento fletor e os diagramas, a primeira coisa que a gente tem que determinar é todos os esforços externos da minha viga. Eu tenho as cargas concentradas aqui, mas eu preciso determinar quais são as reações dos meus apoios, do apoio A e do apoio D. Fazendo a convenção de sinais, aqui positivo para cima no eixo Y, positivo para a direita no eixo X e meu momento fletor rotacionando no sentido anti-horário, sendo como positivo. Então, eu tenho que, meu apoio A, eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu tenho a reação no sentido vertical e uma reação no sentido horizontal. E para o meu apoio D, eu tenho um apoio de primeiro gênero, então eu só tenho reação no sentido vertical. Para achar os esforços, as minhas reações de apoio, eu tenho que fazer minhas equações de equilíbrio. A primeira equação que eu estou fazendo aqui é o somatório das forças em x igual a zero. Se meus esforços em x têm que ser igual a zero, e o único esforço em x que eu tenho aqui é o esforço HA, então minha força HA é igual a zero. A gente vai fazer agora a segunda equação de equilíbrio, que é o somatório dos momentos em A igual a zero. Então, o somatório dos momentos em qualquer ponto aqui da minha estrutura, da minha viga, tem que ser igual a zero, porque minha viga está em equilíbrio. Eu escolhi o ponto A aqui, que poderia também ser o ponto D, porque se eu considero já o momento no meu apoio, eu já retiro uma incógnita, que seria aqui no caso VA. VA não gera momento no ponto A, porque a carga está sendo aplicada exatamente sobre o ponto A. Para gerar momento, a força tem que ser aplicada e tem que ter uma distância de aplicação dessa força. Como o VA está sendo aplicado exatamente no ponto A, eu não tenho essa distância. Então, quais forças geram momento no ponto A? Por exemplo, a força VD, que ela tem uma distância de 12 metros do ponto A, então ela vai gerar momento no ponto A. Será um momento positivo ou um momento negativo? Fixando esse ponto A e tentando rotacionar a viga no sentido da força da força VD, dessa reação VD, eu vou tentar girar essa viga no sentido anti-horário, se essa força for aplicada. Então, se é sentido anti-horário, como eu arbitrei o anti-horário positivo, então aqui meu momento será positivo. Então, eu pego VD positivo vezes a distância da força VD até chegar no ponto A, que é uma distância de 12 metros. Outra carga que gera momento também no ponto A é a carga de 20 newtons aqui, no ponto B, que vai gerar um momento no sentido horário. Então, se está no sentido horário, é o sentido contrário do sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Então, essa carga de 20 newtons vai gerar um momento negativo, sentido horário negativo, vezes a distância dessa carga até chegar o ponto onde eu estou calculando o momento, que é de 3 metros. A última carga que gera momento no ponto A é a carga de 12 newtons, que também vai gerar um momento no sentido horário. Essa carga tende a girar essa viga no sentido horário. Então, negativo de 12 vezes a distância até o ponto A, onde eu estou calculando o momento, que é de 3 mais 4, 7 metros. A partir dessa equação de equilíbrio, de somatório dos momentos no ponto A igual a zero, eu consigo encontrar o valor da minha reação do apoio D. Consigo encontrar, então, que VD é igual a 12 newtons e que o sentido que eu arbitrei para VD, que é o sentido para cima, está correto, pois o meu resultado foi positivo.
Agora, fazendo a última equação de equilíbrio, que é a somatório das forças em y igual a zero, quais esforços que eu tenho na direção de y, na direção vertical? VA, que eu ainda não encontrei o valor, então eu estou considerando VA positivo para cima, VA, mais VD, que eu já encontrei o valor, que ele é para cima mesmo, e considerei positivo para cima e encontrei esse valor positivo para cima, de 12 newtons, menos as cargas atuantes da minha viga, que é a carga concentrada de 20 newtons, que é negativa, pois ela está para baixo, por isso o sinal de menos, e a carga de 12 newtons negativa para baixo também, por isso o sinal de menos. Então, eu encontrei aqui que o valor da minha reação em A, VA, é igual a 20 newtons. E que o sentido que eu arbitrei para essa reação de apoio está correto, pois meu resultado aqui foi positivo. Então, agora a gente vai encontrar as equações de força cortante e momento fletor a partir do método das seções. Onde que eu tenho que fazer seção? Onde eu não tenho variação de carga. Então, entre meus carregamentos, minhas cargas concentradas, eu traço uma seção e, a partir dessa seção, eu posso determinar que, desde do início da minha carga concentrada até o final, onde eu tenho o início da outra carga concentrada, essa equação determina meu esforço interno em toda essa seção. Então, eu vou ter seção aqui, entre o ponto A e B, pois eu tenho uma carga concentrada em A e outra em B. Entre a carga concentrada B e C, eu vou também fazer uma seção. E entre a carga concentrada C e meu apoio D, também tenho que traçar outra seção. Então, começando pela primeira seção, estou chamando de S1, a seção entre A e B. E S1, eu sei que X, que é a minha distância, ela pode variar de 0 até 3 metros. Então, eu isolei aqui a situação onde eu tenho o X até a minha seção S1. E aqui no meu apoio A eu tenho a carga de 20 newtons que eu encontrei da reação desse apoio. A gente tem que considerar os esforços internos, pois eu cortei minha viga aqui, então eu considero sempre o sentido arbitrário do corte. Aqui sempre é positivo, quando eu faço os cortes internos, o esforço cortante para baixo, que é o contrário do que a gente arbitra quando vai fazer as reações de apoio. Então, eu considero o cortante positivo para baixo, o momento fletor no sentido anti-horário, ok, é positivo, e o esforço normal é positivo saindo da minha viga, saindo do meu corte. Fazendo o somatório das forças e dos momentos no ponto S1, eu consigo encontrar as equações que determinam esses esforços internos, as equações que vão determinar meus esforços nesse trecho de x igual a 0 até x igual a 3 metros. Então, começando com o somatório das forças em x, na direção de x, o único esforço que eu tenho é a minha reação de esforço interno, NS1. Então, eu consigo encontrar aqui NS1 igual a 0. Fazendo o somatório das forças em y igual a 0. Na direção de y, eu tenho a carga de 20 newtons positiva para cima. E meu esforço cortante interno aqui, que surgiu porque eu cortei minha viga, VS1, negativo aqui para baixo. E eu faço esse somatório igual a 0. Então, eu consigo encontrar que VS1 é igual a 20 newtons. Meu resultado do VS1, desse esforço cortante aqui de 20 newtons positivo. E o somatório dos momentos no ponto S1 também tem que ser igual a 0. Eu coloco o somatório dos momentos no ponto S1 para que as forças externas ao ponto S1 que gerem momento nesse ponto. Então, o que vai gerar momento no ponto S1? O próprio momento aqui, que surgiu do meu corte, da seção S1, que é um momento aplicado, positivo, pois ele está no sentido anti-horário, MS1, menos
a força da reação de apoio de 20 newtons, que vai gerar no ponto S1 um momento no sentido horário. Segurando aqui meu ponto S1, essa carga de 20 newtons, ela vai gerar um momento no sentido horário, por isso o sinal de menos aqui, de 20 vezes a distância da carga até o meu ponto cortado, que é o ponto S1. Então, menos 20 vezes x. Então, eu consigo encontrar que o momento ms1 é igual a 20x. Fazendo o meu segundo corte na seção S2, onde essa seção S2 vai variar de x igual a 3 metros até x igual a 7 metros. Essas equações que eu vou encontrar aqui na seção S2 valem para esse trecho aqui, onde eu não tenho carregamento. Então, vou representar aqui meu corte, S2, e tudo que eu tenho para trás dele, né? A reação do meu apoio A e essa carga concentrada de 20 newtons aqui no ponto B. E também vou representar as minhas distâncias, 3 metros aqui de A até B, e a distância X que eu estou fazendo desde o ponto A até o corte na minha seção S2 aqui. Eu tenho que desenhar meus esforços internos, então, sempre desenhando o esforço cortante interno para baixo, o momento fletor no sentido anti-horário, e a força normal saindo da minha viga. Fazendo o somatório das forças em X, eu tenho que a força normal NS2 é igual a zero, pois ela é a única que está no sentido de X. Fazendo o somatório das forças em Y, eu tenho como força em Y a carga de 20 newtons da reação do apoio A, positiva, pois está para cima, e a carga de 20 newtons no ponto B, carga concentrada, negativa para baixo, e também o esforço interno VS2, que está para baixo, então por isso considerado negativo aqui no ponto S2. Todo esse somatório dessas forças em Y tem que ser igual a zero. Então, eu encontro aqui, fazendo, que VS2, nesse trecho meu de x igual a 3 até x igual a 7, meu esforço cortante é igual a 0 newtons. Fazendo a última equação de equilíbrio, somatório dos momentos no ponto aqui que eu cortei, S2 igual a 0, eu tenho que o momento S2 concentrado, então eu tenho que colocar ele aqui como esforço interno, né? Positivo, pois ele está desenhado no sentido anti-horário, MS2, e as cargas que geram momento no ponto S2. Tem a carga de 20 newtons aqui, que geraria momento aqui no sentido horário, a reação do meu apoio gera momento no sentido horário, então, menos, sinal negativo, menos 20 vezes a distância dessa carga da reação do meu apoio até o ponto S2. Então, 20 vezes x. A outra carga, de 20 newtons aqui aplicada no ponto B, vai gerar um momento no sentido anti-horário. Tende a girar a minha viga segurando aqui no meu ponto S2, fixando esse ponto, vai tender a girar no sentido anti-horário. Então, positivo, 20, vezes a distância dessa carga concentrada até o ponto S2. Essa distância vai ser de x menos 3 metros, concordam? X é a distância total aqui de A até S2, menos 3 metros. Então, eu vou ter a distância de 20 newtons aqui, do ponto B até o ponto S2. Então, fazendo os cálculos do momento, todo esse momento, toda a somatória dos momentos tem que dar igual a zero. Fazendo os cálculos do momento, eu consigo encontrar que M, o momento S2, o momento interno S2 aqui, é igual a 60 newtons vezes metro. A última seção agora que a gente vai traçar é a seção S3, que vai estar entre o ponto C e o ponto D, que é a última seção aqui da minha viga, onde eu não tenho variação de carga, não tenho cargas aplicadas. Essa seção S3, ela pode ter o valor de x igual a 7, que seria aqui no ponto inicial do meu ponto C,
né, x igual a 7, até o valor de x igual a 12 metros. Representando essa seção S3 aqui, eu vou ter todas as cargas anteriores à minha seção representadas. Então, eu faço o corte da minha viga, coloco minha reação de apoio e todas as cargas anteriores a corte aqui na posição S3. E também todas as distâncias arbitrárias. Sempre estabelecendo a distância x como sendo a distância inicial da viga, desde o ponto inicial do meu apoio até o ponto do corte. Também vou colocar aqui meus esforços internos, pois eu cortei minha viga, se eu cortei eu tenho esforço interno, tenho esforço cortante aqui, momento fletor, S3, e esforço normal. Somatório das forças em x igual a 0, para achar meus esforços internos, eu já encontro que o meu esforço normal, NS3, meu esforço normal interno é igual a 0. Fazendo somatório das forças em y, então, tem que ser todas as forças em y tem que ser igual a 0. Eu tenho a força de 20 newtons aqui positiva para cima, uma força de 20 newtons negativa, pois está para baixo, aqui no ponto B, uma força de 12 newtons para baixo no ponto C, então negativo para baixo, e a força VS3, que surgiu do corte aqui, que é um esforço interno, esforço cortante interno. Também para baixo, pois está também negativo, pois ela está representada para baixo. E todas essas forças têm que ser igual a 0. Então, aqui eu consigo encontrar meu esforço cortante, VS3, ele é negativo e igual a 12 newtons. Fazendo somatório dos momentos, nesse ponto S3 também, quais forças podem gerar momento no ponto S3? O próprio momento aqui, que surgiu do corte da minha viga, MS3, positivo, pois ele está no sentido anti-horário. A força de 20 newtons aqui, da reação do meu apoio, gera um momento no sentido horário, então negativo, vezes a distância de A até o ponto do corte, que é uma distância de x, mais 20 newtons vai gerar um momento positivo no ponto cortado S3, pois tende a girar no sentido anti-horário, 20 vezes a distância dessa força de 20 no ponto B até o ponto S3. Essa distância vai ser x, que é a distância total, menos a distância de 3 metros aqui de A até B. Então, aqui por isso, x menos 3. Mais a força de 12 newtons, que gera também um momento no sentido anti-horário, positivo, mais 12 vezes a distância, que é de x menos a distância até chegar aqui no ponto C, 7 metros. Então, x menos 7 é essa distância do ponto C até o ponto S3, onde eu estou calculando o momento. Então, o somatório de todos esses momentos tem que ser igual a 0. Então, colocando todos os termos diferentes de MS3 para o outro lado da igualdade, né, trocando os sinais, eu consigo encontrar que o momento S3, o momento interno, nessa seção S3 aqui, é de menos 12x mais 144 newtons vezes metro. Sempre lembrando das unidades, gente. A unidade de momento é força vezes distância, e a unidade para esforço cortante é apenas da força. Com os valores das seções, cada uma das seções, né, seção 1, seção 2, seção 3, as minhas equações que dependem de x, eu consigo traçar meu diagrama de esforço cortante e momento fletor para toda a minha viga. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer essas retas tracejadas para orientação de delimitação de cada uma das minhas seções. A minha seção 1, ela vai de A até B, né, de 0 metros até 3 metros. Então, eu faço uma retinha aqui para orientar ao traçar meu diagrama de esforço cortante e momento fletor. Aqui é a minha seção 2, aqui é a seção 3. Para a seção 1, onde x vale de 0 até 3 metros,
eu consigo traçar meu diagrama de força cortante, eu chamo aqui de DFC, em newtons, que é a unidade, entre parênteses. E eu encontrei que minha força cortante, ela é positiva e ela é constante ao longo do meu trecho S1, de 0 até 3 metros, e equivale a 20 newtons. Então, por isso, eu represento aqui positivo, 20 newtons, e constante ao longo do trecho. Uma coisa interessante, quando eu tenho uma viga com cargas concentradas, a minha carga concentrada vai orientar o traçado do meu diagrama de esforço cortante. Ó, carga concentrada aqui da reação do meu apoio A, positivo, setinha para cima. Então, eu tenho uma carga concentrada aqui, 20 newtons positivo para cima, até chegar a 20. Do meu trecho de A até B, é constante, 20 newtons. Então, uma reta de 20 newtons. Quando eu chego no ponto B aqui, eu tenho uma carga concentrada para baixo. Então, por isso, quando eu traçar meu diagrama aqui, ele vai descer para baixo. Então, foi traçado para baixo. E na minha seção S2, eu encontrei que minha equação de esforço cortante é igual a 0 newtons. Então, do meu trecho S2, onde x vale 3 metros, até x valendo 7 metros, minha força cortante é igual a 0. Então, eu subi aqui 20 newtons, ficou constante de 20 newtons no trecho S1, aí eu deixo 20 newtons da carga concentrada no ponto B aqui, desce 20 newtons, e aí eu chego no ponto 0. De B até C, eu vi que na minha seção S2, cortante é igual a 0 newtons. E aí, quando eu chego aqui no ponto C, eu vou ter uma carga concentrada para baixo de 12 newtons. Menos 12 newtons aqui. E essa carga concentrada aqui, no ponto, na seção S3, de x igual a 7 até x igual a 12 metros, o meu esforço cortante ele vai ser constante e igual a 12 newtons. Constante igual a 12 newtons. E aqui, quando eu chego no meu ponto D, eu tenho essa carga concentrada de 12 newtons para cima aqui, fechando meu diagrama de esforço cortante. Então, o diagrama de esforço cortante de momento fletor, ele sempre tem que fechar certinho no final. Ele inicia no 0 e tem que terminar no 0. Agora, fazendo o diagrama de momento fletor. DMF aqui, newtons vezes metro, que é a unidade do meu momento fletor, né? Força vezes distância. Para a seção S1, eu encontrei que a equação que determina o momento fletor nessa seção, nesse trecho, é de 20x, newton vezes metro. Se x é igual a 0, eu vou ter, então, que no meu ponto inicial, x valendo 0 aqui, meu momento fletor é igual a 0. Substituindo x por 0 aqui, 20 vezes 0 igual a 0. Se meu x valer 3 metros, então, substituindo aqui x por 3, vai ser 20 vezes 3, vai ser igual a 60 newtons vezes metro. Positivo. Se meu momento é positivo, pela minha convenção lá, o momento positivo é sempre desenhado no eixo, traçado no diagrama, na parte de baixo do meu diagrama. Então, eu traço aqui, é uma reta, é uma equação de primeiro grau, então, é uma reta inclinada, x valendo 0, então, meu momento é 0, e x valendo 3, meu momento igual a 60. No meu trecho, na minha seção S2, que varia de x igual a 3 até x igual a 7 metros, do ponto A até do ponto B até o ponto C, eu tenho que o meu momento interno, meus esforços internos, são de 60 newtons vezes metro constante. Não varia em função de x. Se não varia em função de x, vai ser uma reta, sem inclinação. E aí, a gente vai chegar aqui no ponto C, valendo 60. Não varia em função de x. No meu trecho da minha seção S3, onde x varia de 7 até 12 metros, eu encontrei essa equação aqui de menos 12x mais 144. Então, substituindo aqui x igual a 7, que é meu ponto aqui, meu ponto C vale 7 metros. Se x igual a 7, eu vou encontrar que o resultado da minha equação aqui vai ser igual a 60 newtons vezes metro positivo.
que é exatamente esse ponto C que eu estou aqui saindo. Quando x for igual a 12 metros, multiplicando menos 12 vezes 12 aqui, vai dar menos 144 mais 144. Ou seja, se x for igual a 12 metros, meu momento S3 vai ser igual a zero, o que fecha meu diagrama de momento fletor aqui. Então, meu diagrama de momento fletor é positivo, ele é uma reta inclinada quando eu tenho o momento fletor em função de x, ele é uma reta sem inclinação quando o momento fletor não é em função de x, e eu tenho que o meu momento ele é zero nos meus apoios, que são apoios de segundo gênero e de primeiro gênero, que permitem a rotação. Então, nesse tipo de apoio, se eu não tenho uma carga de momento aplicada aqui, vou ter o momento sempre igual a zero nos meus apoios. Outra coisa que a gente pode verificar é que quando o esforço cortante ele é mínimo, ele é igual a zero, eu tenho os meus momentos máximos atuando aqui no meu diagrama de esforço cortante, de momento fletor, na verdade. Então, são essas conclusões que a gente pode ter a partir do que a gente encontrou nos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Se eu não tenho carga distribuída, eu tenho que meu esforço cortante é constante e que meu momento fletor ele é linear. Se meu diagrama de esforço cortante é igual a zero, meu momento fletor vai ser máximo ou vai ser mínimo. Quando eu tenho carga pontual, eu tenho descontinuidade no diagrama de esforço cortante. Eu tenho que diagrama com carga concentrada, reto, depois eu tenho outra carga concentrada, reto. E para o diagrama de momento fletor, eu vou ter pontos angulosos, então retas inclinadas. Eu vejo também, a partir desses resultados, que quando o esforço cortante muda de sinal, de positivo para negativo, meu diagrama de momento fletor vai passar de crescente para decrescente. Existe um programa onde a gente pode calcular, fazer os diagramas de esforço cortante, momento fletor, calcular a reação de apoio. A gente chama esse programa aqui, o F-Tool. É um programa gratuito. Aqui eu vou mostrar o exemplo 2, como que dá para ser feito por esse programa. Então, abrindo ele aqui, nosso exemplo é essa viga biapoiada com duas cargas concentradas. Eu vou, então, desenhar essa viga aqui para achar depois o diagrama de esforços. Então, eu tenho que essa viga, ela tem 12 metros. Então, aqui eu pego as barrinhas e aí eu consigo, através desse grid e acionando o snap, cada pontinho desse aqui tem uma distância de 1 metro. Então, eu desenho até, aqui eu tenho a medição de x aqui embaixo, eu desenho até 12 metros, aqui em x estava mostrando, esse ponto 12, e aí posso colocar meus apoios, adicionar os apoios, olha, eu consigo adicionar um apoio fixo e fixo aqui, então nesse ponto eu retiro aqui. Nesse primeiro ponto, eu vou assimilar um apoio de segundo gênero, que não permite deslocamento em X nem em Y, mas permite rotação. Igual está aqui no exemplo, um apoio de segundo gênero. E aqui, por fim, no final, eu vou colocar um apoio de primeiro gênero, que é um apoio que não permite o deslocamento em X, não permite o deslocamento em Y e permite a rotação. Então, eu vou assimilo aqui e aqui aparece meu apoio de primeiro gênero. E eu posso também colocar as cargas. Tem uma carga concentrada a 3 metros e outra a 7 metros do primeiro apoio. Então, eu vou colocar uma carga aqui. Primeiro eu crio a carga aqui, coloco o nome, uma nomenclatura, e coloco a força, o tanto que eu tenho de força, que é 20 newtons. Então, eu vou primeiro adicionar no ponto,
da carga F1. Vou adicionar um ponto aqui a 3 metros, que é a primeira carga, e a outra a 7 metros, que seria aqui. Então, vou primeiro colocar a primeira carga menos 20 newtons. Coloquei a carga, e aqui eu tenho uma carga que eu criei chamando F2 aqui de menos 12 newtons. Aí eu coloco a carga aqui. Para o programa funcionar, para ele rodar, eu preciso assimilar um material, então eu crio um material qualquer com os dados, alguns dados aqui, preencho os dados e coloco para aplicar em tudo, em todo o meu material, em toda a minha viga, como se ela tivesse esse comportamento, modularidade e coeficiente de Poisson, que são propriedades que a gente vai ver no próximo capítulo. E aqui eu também tenho que criar uma seção transversal, preciso criar qual que é a base, a altura da minha viga. Então, eu criei que ela é uma viga retangular com altura de 100 milímetros e base de 20 milímetros, só para poder conseguir gerar os diagramas. E aí eu aplico para todo o material. Também aqui eu vou aplicar para tudo a minha viga. Então, aqui em cima eu consigo achar o diagrama de esforço normal, axial, o diagrama de esforço cortante, esse com setinhas aqui para cima e para baixo, e o diagrama de momento fletor. Então, eu vou colocar aqui o diagrama de esforço cortante. Eu tenho que salvar. Então, a gente percebe que o diagrama de esforço cortante... Então, a gente percebe que o diagrama de esforço cortante é semelhante ao encontrado no exemplo. Eu tenho a 20 kN, depois eu tenho uma faixa que eu não tenho esforço cortante, depois um esforço cortante negativo. E o diagrama de momento fletor também é igual ao que a gente encontrou no exemplo, calculando pelos métodos das seções, né? Então, eu tenho o diagrama de momento fletor positivo para baixo, de 60, aqui eu tenho uma reta inclinada, aqui eu não tenho inclinação e depois uma reta inclinada de novo.